Olá, notáveis! Sejam muito bem-vindos a mais um Notável Podcast. Hoje eu estou com um convidado especial. Passamos o dia inteiro juntos aqui, inclusive tomou um café na minha casa, né, professor? Estou aqui com o professor Thiago Trindade, que é bacharel em Educação Física, que é especialista em treinamento de força e mestre em Educação Física, inclusive pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é lá em Natal, que você mora ainda hoje. Doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e membro hoje do Grupo de Estudos em Força Muscular GFORM. Professor, hoje a gente vai discutir sobre o tema hipertrofia regional, né? Hipertrofia muscular regional. Nós vamos falar sobre os segredos e mitos da hipertrofia muscular regional, ou seja, que é aquela famosa, assim, é engraçado que tem alguns músculos que são mais direcionados nesse momento, né? Assim, quadríceps é um músculo muito, será que eu consigo pegar mais uma porção que outra? Eu quero ter aquele músculo mais próximo do joelho, mais saltado, será que eu consigo uma hipertrofia distal? Peito um pouco também, não é verdade? E glúteo, acho que é mais ou menos isso, esses três são os maiores, mas começa aí, já fala um pouco disso pra gente, qual que é a sua visão sobre esses músculos? Esse é um tema que atrai bastante minha atenção e, claro, vem sendo discutido ao longo dos últimos anos e ganhando força. De certa forma, haja vista o surgimento, o advento de novos trabalhos que, de fato, utilizaram instrumentos que nos permitem discutir a hipertrofia. Porque antes de falarmos sobre as evidências, os dados disponíveis de fato na literatura atualmente, nós precisamos voltar um pouco no tempo e mencionar, não podemos deixar de mencionar, aquela ideia ou aquela noção que foi disseminada ao longo dos primeiros anos, ou seja, nas décadas passadas, de que o que ativava mais hipertrofiava mais. Eletromiografia. Com base, via de regra, na eletromiografia, ou seja, a eletromiografia sendo utilizada como um instrumento para trazer respostas a, por exemplo, variações de exercícios, a modalidades de treino, aplicações de métodos avançados de treinamento de força. Então, se eu tenho uma diminuição na, aspas, ativação do músculo X, este método não é interessante. Então, essas respostas foram sendo criadas com base no instrumento falho para tal, percebam, o instrumento não seria adequado para nos trazer aquela resposta, quando me refiro à hipertrofia muscular. E aí, com a utilização das imagens, e aqui eu cito 3 instrumentos basicamente, um com menor força, mas ressonância magnética seria o principal deles, talvez aquele que nos permite contemplar, por exemplo, uma medida de volume muscular. Tomografia computadorizada, mas com menor força. Por qual motivo? Não entendi. Perdão, com maior força. Com maior força. Com maior ressonância força, magnética, sim. Padrão ouro. A ressonância magnética seria Te pergunto, há quanto tempo esses estudos com ressonância magnética... Então, a gente está falando de hipertrofia hoje. Há quanto tempo... E você está nos dizendo que há um tempo atrás nós tínhamos a eletromiografia que era usada para tentar inferir um resultado crônico, mas num resultado ali, num dado agudo, não é? Agudo, de fato. A ressonância magnética ela é muito superior, pensando nesse tipo de avaliação, para a gente identificar efetivamente se o volume muscular aumentou. Fato. Só que de quanto tempo para cá nós temos mais estudos com ressonância magnética? Quantos anos assim você identificou nesses últimos estudos que você tem lido? Assim, de quantos anos para cá isso está sendo mais utilizado? É interessante que nós podemos fazer uma menção à década de 80. Um trabalho conduzido com 4 indivíduos, cadeira extensora, subscrita pelo Frank, primeiro autor, e ali foi utilizada a ressonância magnética para, vou usar um termo para ser mais didático, fatiar o quadríceps em diversas porções, próximo-distais. Então, iniciou-se, a partir daquele trabalho, a discussão de, essa porção mais proximal, ou seja, mais próxima ao quadril, de reto femoral, apresentou um crescimento em resposta à prática reiterada da cadeira extensora, diferente quando eu comparo com a porção mais próxima ao joelho, mais distal, do mesmo músculo. Isso é o que nós podemos falar sobre, a esse fenômeno nós podemos atribuir a denominação de hipertrofia muscular regional quando eu comparo uma região do músculo a outra região do mesmo músculo. Agora pensemos vastos lateral, intermédio, medial em comparação com o reto femoral.
houve hipertrofia em magnitudes diferentes quando ele compara um músculo que compartilha da mesma inserção, ou seja, vasto lateral com o reto femoral, em proporções também diferentes. Então, essa é uma segunda perspectiva regional de hipertrofia. Perceba, na minha primeira fala, me refiro a duas regiões de um mesmo músculo. Do mesmo músculo, do reto femoral. Do reto femoral, poderia ser o reto vasto femoral lateral. eu posso aumentar mais a região proximal ou mais a região distal. Perfeito. E eu dentro de um músculo conhecido como quadríceps, onde nós temos quatro cabeças, nós podemos também ter uma hipertrofia mais do vasto lateral comparado ao vasto medial, dependendo de algum tipo de exercício, de uma demanda. Nós acabamos de resumir o que a literatura hoje discute como sendo hipertrofia muscular regional. E de lá para cá, estes estudos ganharam força, ou seja, no Brasil hoje nós temos grandes trabalhos produzidos por brasileiros em instituições do nosso país, algo que nos orgulha bastante, com a utilização de ressonância magnética. Essa conduta seria inimaginável, por exemplo, lá naquele período, né, ao qual me referi. Perceba, fiz menção a um trabalho cuja amostra era composta por 4 indivíduos. Então, com o advento destes estudos, nós começamos a observar o seguinte: opa, me parece que essa resposta, quando eu avalio a hipertrofia utilizando imagem, ela nem sempre, estou sendo muito modesto nas minhas considerações, ela nem sempre coincide com aquela resposta aguda que eu observei quando plotei um eletrodo, por exemplo, na superfície, ou imaginando ali a região de um determinado músculo para avaliar, aspas, a ativação. Eu sempre costumo lançar a mão dessa crítica, porque eu já estudei com eletromiografia e também estudei avaliando com auxílio de imagens, ressonância magnética e ultrassonografia. E hoje, quando os resultados começam a surgir dos trabalhos que utilizam imagens para avaliar a hipertrofia, os autores discutem, olha, parece que não coincide muito com a ativação se nós utilizarmos como parâmetro a atividade eletromiográfica. Nesse sentido, eu costumo dizer que nós vamos demorar algum tempo para desconstruir os conceitos que foram sendo, digamos que, disseminados com base naquele instrumento que não nos permitiria propor estas conclusões. Há um autor que traz críticas, eu diria que severas, à utilização de dados obtidos com auxílio de eletromiografia para falar ou comentar hipertrofia muscular, ou para predizer hipertrofia muscular, que é o Vygotsky. 2 trabalhos publicados, e no segundo ele chega a dizer na introdução quase algo no seguinte sentido: olha, parece que vocês não entenderam muito bem o que eu quis dizer naquela primeira publicação. Então, hoje, geralmente me dirijo aos alunos de graduação, pós-graduação, para dizer o seguinte: a eletromiografia é um instrumento útil para avaliações que são próprias da nossa área? Sim. A eletromiografia é um instrumento útil para rechaçar método de treinamento e exercício? Não. Definitivamente não. A eletromiografia não me daria uma resposta, ou qualquer dado obtido com auxílio da eletromiografia de superfície, não me traria uma resposta, no sentido de excluir a utilidade de um método de treinamento, tampouco de um exercício, qualquer que seja. Pela eletromiografia, ou seja, pela eletromiografia, eu não posso, por exemplo, utilizar a eletromiografia de superfície em glúteo, fazer algumas análises em relação a glúteo 4 apoios, em relação à subida no banco, em relação ao agachamento, elevação pélvica, e excluir um exercício apenas por esse dado. Basicamente isso. Não. Se a gente for pensar, eu costumo usar ou apresentar uma fala, um raciocínio que entendo ser pertinente. Obviamente, observadas as minhas limitações. Quando nós utilizamos por um longo período a eletromiografia para apresentar toda e qualquer resposta, o professor sabe muito bem disso, não é? Quantas e quantas discussões nós não apresentamos em sala de aula baseada em dados ou baseadas em dados obtidos com auxílio da eletromiografia de superfície. Há um autor chamado Rolf Dobelli, autor do livro A Arte de Pensar Claramente. Rolf Dobelli, naquela obra, fala sobre o viés de disponibilidade. Imagina, sou de Natal, recebo o professor André em Natal e entrego ao professor André um mapa de Curitiba.
Digo, professor, fique à vontade para conhecer a nossa cidade. Não deixe de visitar as nossas praias. Vale muito a pena. O professor abre o mapa. Opa! Diz, professor, isso aqui é um mapa de Curitiba. Diz, vai, enfim, visita a catedral. O que eu fiz ali? Ora, o professor André, diante de um mapa que sabidamente não era da nossa cidade, achou absurda a minha atitude. Mas é exatamente isso que nós estamos fazendo quando utilizamos dados obtidos com auxílio da eletromiografia para falar sobre hipertrofia. Como não temos nada para discutir ou nada para amparar as nossas proposições, eu vou utilizar pelo menos um trabalho que me apresenta esses dados para, em tese, legitimar o meu discurso. Na verdade, nós deveríamos evitar essa prática, porque perceba, imagina, vou usar o exemplo com base na sua pergunta, professor. Hip thrust, elevação de pelve versus agachamento. Essa é a comparação, talvez, é uma comparação, sob o meu ponto de vista, inoportuna. Mas vamos lá. Qual dos dois exercícios você acha que ativa ou enseja a maior ativação de glúteo máximo? Antes de qualquer publicação, e aqui eu não quero me referir aos trabalhos do Contreras, antes de qualquer publicação, eu seria capaz de supor que o hip thrust ensejaria maior ativação de glúteo máximo, ou resultaria em maior ativação de glúteo máximo, considerando a amplitude sinal eletromiográfica, ou a média da amplitude sinal eletromiográfica. Ou seja, a ativação, o que nós entendemos aqui como ativação. Então, se alguém me perguntasse, professor, que exercício ativa mais? Elevação de pelve ou agachamento? Vai para a elevação de pelve. Eu não tenho dúvidas de que, se empregarmos eletrodos no glúteo máximo, nós vamos obter, aquele será um exercício que gerará uma das maiores ativações daquele músculo. Por quê? O comprimento do glúteo máximo no hip thrust, ou na elevação de pelve, é mais favorável quando comparado com o comprimento apresentado por aquele músculo ao final da fase descendente de um agachamento. Por exemplo, o braço de momento para estender quadril é mais favorável na elevação de pelve. O que eu quero dizer? As condições mecânicas são favoráveis para o glúteo máximo no hip thrust, na elevação de pelve. E mais, na elevação de pelve, o indivíduo apresenta uma capacidade de deslocar peso, carga elevada. Tanto é que alguns praticantes são capazes de deslocar mais peso no hip thrust do que no próprio agachamento. Sim. Então, se pensarmos em ativação, hip thrust. Se nós pensarmos em hipertrofia muscular, e com base no que se discute hoje acerca da hipertrofia muscular, principalmente aquela proposição que vem se tornando recorrente. Olha, estimula o músculo em comprimento longo, e isso parece interessante para a hipertrofia ou a maximização da hipertrofia desse músculo. Essa proposição está consignada, inclusive, nas diretrizes subscritas pelo Schoenfeld, o Brett Schoenfeld, publicadas em 2021. Eu já ia dizer no ano passado. Então, e agora? Qual seria dos dois exercícios? Qual dos dois exercícios apresentaria, características mais favoráveis para a obtenção da hipertrofia? Aí eu iria para o agachamento. Entende a lógica? Claro. Por quê? Porque no agachamento eu vou levar o glúteo máximo ao comprimento longo e, embora este músculo apresente uma condição mecanicamente desfavorável, inclusive quando comparado com seus sinergistas, isquiosurais e adutor magno principalmente, ele está sendo levado a um estresse mecânico em decorrência das condições mecânicas desfavoráveis e do comprimento elevado. Então, perceba que nós estamos falando de dois exercícios que apresentam características muito diferentes, mas eu não posso lançar a pergunta: qual ativa mais? E, obtendo a resposta, o que ativa mais talvez seja a elevação de pelve, os trabalhos de Contreras, de fato, apresentam essa tendência, eu não posso excluir o outro, entende? Partindo dessa avaliação. O instrumento não me permite. É exatamente isso, né? A gente está usando um mapa diferente, tentando passear pela cidade com um mapa diferente, essa analogia que você fez, né? Será que é a melhor ferramenta? E aí eu volto até naquela pergunta anterior, quando eu falei da ressonância magnética, porque se a eletromiografia não nos permite, então, utilizar essa forma de avaliação
para inferir hipertrofia, mas a ressonância magnética nos permite, com mais precisão, identificar por exemplo, esse volume muscular. Os primeiros trabalhos iniciaram em 1980. Depois disso, quantos mais trabalhos vêm avaliando a hipertrofia crônica, 10, 12 semanas, normalmente é utilizado esse período. Quantos trabalhos tem mais ou menos, ou de que época veio vindo esses trabalhos, de quando começou efetivamente a gente utilizar esses trabalhos? Eu estou perguntando isso porque aquelas pessoas que nos ouvem agora, elas querem saber assim, tá, mas então eletromiografia eu não posso utilizar para falar sobre hipertrofia. Mas se a ressonância magnética então eu posso, tá, mas é do ano passado que passou a utilizar. Em 1980 teve um trabalho, depois de quanto teve outros trabalhos com mais pessoas? Porque inclusive a gente estava falando de 4 sujeitos na pesquisa de 1980. Exatamente, o mesmo grupo. Então, quantas pesquisas ou qual é o ano que começou a ter mais pesquisas com ressonância magnética? Sem dúvida, na última década. Se nós precisássemos aqui um tempo em torno do qual surgiram, ou durante o qual surgiram as principais evidências, aspas, não gosto muito desse termo, mas as principais evidências que subsidiam as discussões de hoje acerca da hipertrofia, elas nos remetem à última década, sem dúvida. Para se ter uma noção, e essa pergunta a gente faz em sala de aula, hipertrofia do latíssimo do dorso. Quantos trabalhos nós encontramos na literatura que avaliaram a hipertrofia do músculo latíssimo do dorso em resposta a remadas e puxadas? Nenhum. Mas o praticante está lá no dia de, aspas, treino de costas e o profissional prescreve uma puxada. Variando com a perspectiva de obter hipertrofia. E aí alguém me pergunta, professor, qual é a melhor pegada para hipertrofia de latíssimo? Não só com a perspectiva de obter hipertrofia, mas a perspectiva de obter uma hipertrofia, entre aspas, seletiva. Seletiva. Eu quero um pouco mais essa região superior, fibras de repente um pouco mais horizontais, ou essas fibras um pouco mais inferiores, fibras mais diagonais. Como é que eu faço para atingir fibras diferentes num músculo que é um músculo em leque, né? Então, assim, tem direções diferentes. Um músculo composto por fibras paralelas. Fibras. Composto por fibras paralelas, um músculo com a área muito ampla. E aí, a resposta que me vem à cabeça é a seguinte, olha, você pelo menos avaliou o nível de envolvimento latíssimo do dorso do seu aluno durante uma remada e uma puxada? Dia desses eu estava ministrando uma aula em Chapecó e um fisiculturista foi voluntário para a execução das puxadas. Exatamente porque ali eu estava apontando o latíssimo do dorso, o músculo redondo maior, enfim, principalmente. E nós observamos, eu pedi para ele colocar uma carga qualquer, seria ideal para executar 15 repetições, nós observamos uma absoluta falta de domínio do envolvimento do latíssimo do dorso em uma puxada. E eu perguntei, você quer modificar a sua pegada? Ele disse, não, essa daqui está boa. Fisiculturista. E eu, com a turma, sem que ele enxergasse, estava apontando para a tendência ao envolvimento do músculo redondo maior em detrimento do próprio latíssimo do dorso, à medida que ele avançava nas repetições. Então, ali, eu passei a questionar qual é a melhor pegada para esse praticante. É aquela por meio da qual ele entenderá o comando, ou seja, entenderá o objetivo do exercício, que é exatamente o direcionamento do estímulo para o músculo-alvo latíssimo do dorso, e conseguirá executar uma remada, uma puxada, e não baseado, por exemplo, em uma discussão que a pegada A ativou mais do que a B. Entende isso, professor? Nós estamos preocupados em obter um resultado que respalde as nossas intervenções, mas não estamos nos preocupando com a vida real, ou seja, com o campo de batalha. Não, mas o trabalho mostrou que essa pegada é melhor. E o que é que o teu aluno está apresentando como resposta? Aí vamos ampliar o exemplo. Mencionamos o latíssimo do dorso. Quantas discussões acerca de hipertrofia de deltoide? Embora saibamos, o deltoide nós podemos dividir em 3 porções, pelo menos. Alguns autores trazem divisões a mais, né? O próprio Adalberto Ibrahim Capandi. Mas quantos trabalhos vocês acham que avaliaram, por exemplo, feixes claviculares e compararam com feixes acromiais em resposta a 10 semanas de abdução do ombro? Nós não temos sequer uma avaliação de deltoide, uma. Então perceba que a literatura é muito incipiente.
E aí, respondendo à sua pergunta, alguns grupos musculares se tornaram objetos de avaliação de forma recorrente. Quadríceps, sem dúvida, tríceps braquial e isquiosurais. Mas, ao passo que eu menciono esses 3 grupos musculares como os mais avaliados, eu poderia incluir aqui bíceps braquial. Se nós pegássemos a revisão dos abaleta corta, por exemplo, é a única discussão que nós temos em forma de revisão sistemática, que, claro, merece algumas ressalvas, mas os abaleta corta inclui estes 3 grupos musculares: quadríceps, flexores de cotovelos, tríceps braquial, só. Então, professores, a discussão acerca de hipertrofia muscular regional, ao passo que enseja muitas especulações, não conta com o nível de evidências que aparentemente existem. Uhum. Entende? Uhum. Nós estamos avançando nas discussões, mas nós estamos esquecendo de buscar a comprovação para esse discurso. Claro, a cinesiologia vai nos nortear? Vai. Claro que vai nos nortear. Eu sei que, pensando aqui em glúteo máximo, entendo que o glúteo máximo possui uma porção que é, por excelência, extensora de quadril, mas também adutora do quadril, conquanto, as suas fibras superiores assumem um componente relevante de rotação lateral e abdução. Ora, quem me trouxe essa resposta? Uma análise do músculo, anatômica e biomecânica, e esta análise me permite selecionar exercícios, ou seja, dizer, olha, as fibras extensoras talvez não sejam contempladas a contento, as fibras abdutoras talvez não sejam contempladas a contento num agachamento, por exemplo, ainda que este agachamento seja executado em amplitude. Você sabe o que eu percebo, Thiago? Que a gente está mudando um pouco essa forma, até através das próprias redes sociais, né? Que não é a melhor forma de se produzir ciência, a gente sabe disso, né? A gente vai ali e discute aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente coloca na prática, mas eu percebo que a gente está, aos poucos, mostrando que o estudo científico ele é extremamente importante, mas não existem estudos científicos para dar base para a grande maioria das nossas dúvidas. E quando a gente fala também, né, dos próprios métodos de avaliação, eletromiografia, ressonância, da própria estatística também, que pode ser alterada e que gera resultados diferentes dependendo daquilo que você avalia, a gente está mostrando que o estudo ele é importante, mas ao mesmo tempo a base que a gente muitas vezes estudou lá atrás, como agora você acabou de mencionar, o próprio glúteo máximo. O glúteo máximo, visivelmente, ele tem 2 inserções, né? Uma no trato iliotibial e outra na tuberosidade glútea, né? Exatamente, do fêmur. Então, se nós temos essas porções e a gente anatomicamente, visualmente, biomecanicamente a gente consegue enxergar, por que não fazer uma interpretação daquilo, mas com muito cuidado, né? A gente faz essa interpretação com cuidado. Eu acho que isso que é o fundamental. A gente olha para a biomecânica e eu não posso, assim, de imediato, afirmar, não, essa fibra ela vai ser mais hipertrofiada, porque a gente ainda precisa de alguns estudos. Mas, ao mesmo tempo, nós, né, eu acredito que tanto eu quanto você estudamos isso bastante, tanto a base anatômica, cinesiológica, biomecânica, entendemos esses músculos e aplicamos e produzimos não é nem não produzimos ciência, mas produzimos um raciocínio crítico. E é isso que a gente quer que o profissional faça. Perfeito. Que ele tenha um raciocínio crítico, mas não baseado apenas em artigos científicos, mas baseado numa gama de conhecimentos. Sabe, André, da história do Procusto? Procusto era um malfeitor que vivia na floresta e ele convidava os viajantes para hospedar em seu abrigo e oferecia uma cama que era exatamente a cama, tinha a exata medida do Procusto. Então, quando o indivíduo era demasiadamente menor em relação à cama, ele esticava, Procusto ou esticador. Quando o indivíduo apresentava um excesso de comprimento, ele simplesmente amputava o excesso. Mas a cama de Procusto, ela não seria ideal para qualquer viajante. Haja vista que ele tinha
2 camas. Então, quando ele enxergava uma estatura equivalente à dele, ele substituía e agia da mesma forma. Procusto foi morto pelo Teseu, né? E essa história remonta à mitologia grega. O que é que nós estamos fazendo hoje? O que seria a nossa cama de Procusto? O que passa do meu entendimento portador de um título de doutor, eu estou amputando. O que está aquém, eu estou esticando para se adequar à minha proposição, que em tese seria soberana, porquanto portador de um título de doutor. Isso tolhe o que há de mais precioso na nossa área, que é a capacidade do profissional que está lá no campo de batalha oferecer uma resposta com base sim na sua criatividade, que não pode ser tolhida, tal qual a cama de Procusto, não pode ser tolhida pela verdade estabelecida por quem quer que seja. E vou mais além. Me perdoem. É muito mais fácil um profissional que está amanhã, por exemplo, ele está ouvindo esse podcast hoje, pode atender daqui a pouco, pode atender amanhã. É muito mais fácil para ele, vou usar uma expressão para ser moderno, jovial, pensar fora da caixa do que para o profissional que está ali dentro do laboratório com um ambiente controlado, excluindo a amostra quando lhe é conveniente, com base nos critérios pré-estabelecidos, controlando dieta, controlando a própria técnica, que também foi pré-estabelecida. Então, eu não me vejo no direito de dizer que aquela intervenção apresentada pelo profissional que está na ponta, ou não tem o direito de classificá-la como errada. Porque eu estaria incorrendo exatamente neste mesmo erro, tal qual o mito de Procusto, amputando o que talvez seja o maior valor da nossa área, o grande diferencial da nossa área. É a capacidade de você, poxa, esse cara aqui ele não está agachando da forma que eu gostaria. Deixa eu colocar aqui um calçozinho sobre o calcânio só hoje. Perfeito. E aí eu vou ver ganhando. Qual é a resposta. Ver qual é a resposta. Será que esse cara melhora a técnica? Para ele entender o que seria a técnica correta, depois eu vou excluir. E eu vou lançar a mão dessas providências para, paralelamente, obter a resposta que quero. Isso mas é fantástico. Mas aí sabe o que acontece? É aquilo, né? Quando a gente sabe muito pouco, que é o que acontece quando normalmente a gente está recém-graduado, e eu fiz isso, né? Então, assim, eu não critico hoje o cara que faz isso, até porque eu fiz isso também. Então, você chega lá e fala assim, não, porque o cálcio é para quem não sabe que você precisa trabalhar, por exemplo, a mobilidade do tornozelo. Então, eu batia, né? E falava, não, o cálcio é a muleta, você tem que tirar a muleta do seu aluno. Só que a gente, a partir de um certo momento, estudando biomecânica, e estudando mais do que biomecânica, estudando pessoas. Pessoas que não é só o físico, também eu tenho que pensar nessa parte emocional, psicológica dele. Como é que ele está hoje para agachar? Então, isso a gente muitas vezes esquece se você está só no laboratório. A partir do momento que eu comecei a entender que pessoas são mais importantes do que um dado científico, eu passo a olhar para o meu cliente de outra maneira. E eu faço coisas que muitas vezes eu falo, cara, colocar um cálcio não é a melhor estratégia que eu posso encontrar, mas pode ser que para esse momento, nesse instante, seja uma estratégia boa. E eu, inclusive, posso falar isso, que eu já tinha parado de crucificar o cálcio como se fosse uma coisa ruim, mas eu tive que voltar a utilizar cálcio quando eu quebrei meu tornozelo. Eu não tinha, a minha mobilidade tinha sumido e eu queria fazer um movimento um pouco mais amplo, estimulando, por exemplo, mais o meu quadril, no caso, o glúteo máximo. Eu queria fazer um movimento mais amplo, sim, mas eu não conseguia pelo meu tornozelo. Voltei a utilizar cálcio para naquele instante, naquele período, não uso mais, mas naquele período, fazer isso. Então, até o que eu digo hoje é o seguinte, que depois de estudar 17 anos biomecânica, hoje eu acho que o que eu mais entendo é de pessoas. Certamente, André, sem dúvida. Não é nem de biomecânica. Eu entendo entender. De aplicar o conhecimento para pessoas. Eu consigo entender. Que é diferente de você simplesmente falar, não, eu vou no artigo científico tal, que ainda mais com uma informação como nós estamos falando. O artigo científico tal, que avaliou com eletromiografia, falou que esse músculo ativa mais do que esse no exercício tal, e eu vou utilizar isso. Cara, a resposta não é tão direta e não é tão linear. Não é?
Se nós tentarmos padronizar muito as nossas intervenções, o Nassim Taleb é um autor que traz uma proposta, uma visão muito interessante. A partir do momento em que você tenta podar as intercorrências, você torna o ambiente muito mais frágil. Então, é interessante viver. Às vezes eu me deparo com um aluno que me pergunta: professor, me dá uma referência para que eu seja bom nisso. E nós, na verdade, não é, André? Nós não temos. O momento em que eu estava ciente de que mais dominava conhecimento, e aí entenda conhecimento como conhecimento técnico da nossa área, foi exatamente no dia em que eu recebi o meu diploma da graduação. Ali eu sabia muito. De lá para cá, o que aconteceu? Perguntava para você se tinha uma certeza na resposta. A resposta absolutamente é essa. Tudo. Todas as perguntas. Qual é o melhor exercício? É esse. Esse é o melhor. Num tempo em que eu dava risada da flexão nórdica. Olha a ironia do destino. Hoje eu aplico, eu pratico. Eu vejo você fazendo lá nos seus stories. É verdade. Então, veja bem, o momento em que eu cheguei ao ápice da curva de conhecimento foi quando recebi o meu diploma. Então, eu tinha resposta para tudo. De lá para cá, o que aconteceu, professor? Você parou de estudar? Não. Eu fui para uma pós-graduação em treinamento de força, lato sensu, especialização. Depois cursei um mestrado estudando treinamento de força, inclusive hipertrofia muscular. E depois eu resolvi cursar um doutorado. Concluí o doutorado sabendo menos do que aquele que recebera o diploma de graduado em educação física e apresentava a resposta para tudo. Hoje, eu acho que eu sou aquele cara que frustra um pouco. Professor, isso é assim? Olha, calma. Vamos analisar. Então, existem esses caminhos e eu não entrego a resposta pronta. Não dá resposta. Porque, mais uma vez, eu volto a mencionar, né, o mito de Procusto. Eu posso estar tolhendo a capacidade de aquele aluno me trazer uma resposta tão fantástica. Tem coisas que você observa. No Instagram, profissional colocando em prática, você olha e diz: caramba, meu, que sacada muito, muito, muito boa. E aí a visão nossa é uma visão biomecânica. Mas o cara, ele não parou, por exemplo, para raciocinar. Às vezes, ele não parou para raciocinar. Exemplo, eu vou aumentar a demanda sobre um determinado músculo. Ele deu uma resposta para o aluno. Ele deu uma resposta prática de acordo com aquela demanda específica. E às vezes eu me deparo com essas situações, verifico um post, por exemplo, e digo: poxa, que sacada. Agora, olha só, você, doutor, está falando que vê um post de alguém e fala: que sacada. Quem está nos ouvindo agora, pensa assim, né? Eu vejo um exercício e eu falo assim: para que fazer isso? Né? Então, aquele professor que olha no Instagram, olha o concorrente fazendo um exercício um pouco diferente, vamos dizer assim, você vai falar: para que fazer isso? Atenção, porque a gente está ouvindo o professor Thiago, doutor, olhando e falando assim: que sacada boa. A gente tem que lembrar que todo exercício, todos os exercícios, eles foram considerados esdrúxulos um dia. A própria flexão nórdica. Sim. Cara, que coisa ridícula ficar de joelho no solo. Sim. Né? Vamos lá. Cadeira flexora, mesa flexora. Pô, que coisa ridícula ficar de barriga para baixo, flexionando o joelho. Então, todo exercício, se você for pensar, ele é um exercício esdrúxulo, ele é meio esquisito, né, de ser feito. Por que eu vou fazer isso? A não ser aqueles que são realmente muito padrões de movimentos. Né? O próprio agachamento, digamos assim, ele não é... Mas um agachamento unilateral, você fala: ué, mas por que eu deveria fazer isso? Então, se a gente tem essa visão um pouco mais biomecânica, um pouco mais, eu diria assim, humilde até para o exercício, isso faz com que a gente enxergue a biomecânica com muito mais qualidade. Verdade. Porque a gente passa a entender o que está por trás daquela intenção. Eu tento entender o que está por trás daquela intenção e não simplesmente critico. A partir do momento que eu critico, eu crio uma barreira e eu não preciso pensar ou explicar sobre aquilo. A partir do momento que eu penso sobre aquilo, eu posso, inclusive, discutir com a pessoa sobre o porquê da utilização, eu posso incluir melhorias sobre aquele exercício. E como nós vimos hoje a gente tem, por exemplo, máquinas de musculação que são feitas a partir de variações, ou a própria flexão nórdica. Hoje a gente tem acessórios que nos auxiliam a fazer a flexão nórdica, porque um dia alguém começou a fazer esse exercício. É interessante. Isso é fantástico. Fantástico. E, às vezes, o próprio profissional imagina o seguinte: poxa, se o engenheiro projetou dessa forma, quem sou eu para modificar? Meus amigos, professores, vocês não têm noção da quantidade
eu vou classificar dessa forma para me fazer entender da quantidade de equívocos encontrados em equipamentos que estão sendo utilizados por nós. E equipamentos de renome. Eu não estou me referindo a uma marca específica, mas Não, podemos incluir mas todas elas? Podemos incluir todas. E falando nesse tema, eu acho ótimo também, porque as mesmas pessoas também me falam isso. Não, se a máquina foi projetada por um biomecânico para aquilo, eu falo o seguinte, olha, eu não conheço nenhum biomecânico que projeta nenhuma máquina. Eu, por exemplo, fui convidado pela primeira vez agora, pela Total Health, para auxiliá-los no raciocínio sobre as máquinas, para auxiliar na mecânica, para entender o que é confortável e o que não é. Então, pela primeira vez, depois, como eu disse, 17 anos, desde lá da minha graduação que eu já estudei biomecânica e o meu TCC foi relacionado, né, à análise biomecânica do salto em distância entre atletas experientes e novatos, desde lá, eu nunca vi ninguém e agora eu fui convidado. Então, essa é uma providência fantástica. Eu vi. Aí a gente começa a perceber que a gente está mudando. Está para melhor. Sim, né? A gente está mostrando que... E a gente falando desse jeito, a gente começa a fazer com que o profissional comece a pensar, cara, não, será que essa máquina foi mesmo projetada? Será que ela foi pensada? Será que tinha uma pessoa que entendia só de mecânica ou de biomecânica? Muito bom. Eu costumo dizer que o grande problema para o aluno da biomecânica é esse prefixo bio. Se fosse só mecânica, tudo certo. A nossa vida estaria bem mais tranquila. Dia desses eu fiz um post no Instagram, cadeira extensora, treinando com o Renato, minha esposa. E eu atenuava a fase concêntrica, ou seja, a extensão de joelho, e deixava mais carga, ou seja, uma resistência maior na fase excêntrica para que ela pudesse resistir à fase excêntrica. Aí tentou um comentário, mas nesse sentido, nesse vídeo, qual seria o sentido da máquina? Ele está querendo fazer o papel da máquina? E é interessante, eu fui buscar o perfil, porque eu sempre, em qualquer comentário, diante de qualquer comentário, eu procuro combater o bom combate, no bom sentido. Ou seja, buscar de fato uma resposta para quem busca a resposta. Né? Ou seja, apresentar uma resposta para quem de fato busca uma resposta. E aí eu acessei o perfil, percebi que não era da nossa área, alguma coisa que trabalhava com confecções, e lá no direct, para não tornar público, para não expor, disse, olha, é que nessa fase que a gente estende, aquela que eu estou auxiliando, ela apresenta uma capacidade de gerar mais força. E o que eu queria era enfatizar a outra, a descida. Ela, muito obrigado, ela percebeu que eu fui elegante, talvez muito mais do que próprio registro feito por ela, e aceitou a resposta. Perceba, a Tecnogin desenvolveu um equipamento, inclusive esse equipamento foi utilizado num trabalho, por esse mesmo grupo de autores, o Frank que eu citei, em que consiste um leg press horizontal, tal qual o que encontramos aí nas academias. No entanto, você programa o equipamento para a resistência da fase concêntrica e a resistência da fase excêntrica. Exemplo, eu quero executar o leg press com uma resistência de 100 kg para a realização da fase concêntrica e 150 para resistir à excêntrica. Ciente de que há um déficit, por exemplo, na valorização das fases excêntricas diante de todo e qualquer exercício encontrado numa sala de musculação, via de regra. Agachamento você tem... Vamos lá, percentual médio. Eu leio que em média de 30%, 40%. 120% a 150%, 60%. Vai depender de grupo muscular, vai depender de status de treinamento. Exato. Então, vai variar, é uma janela muito ampla. Qual o percentual? De 120% a 160%. Ah, tá, de 120, entendi. Ou seja, se eu teria condições de... 20% a 60% a mais. A mais. É, porque se eu falei teria condições 40, né? Eu falei 40, de 30 a 40, isso. uma média. Isso, então se a gente for pensar na média, você teria média 40% a mais de força nesses exercícios. Vou fazer uma puxada alta, puxo com 100, volto com 140. 120, 140, 150. O Exatamente. leg press, por exemplo, o próprio leg press, para o colega que está assistindo, não é? Seria a capacidade de subir a plataforma com 100, mas resistir à descida com 120, 150, 160 quilos, em termos absolutos. Então, a ideia de utilizar resistências diferentes para cada fase do movimento viria nesse sentido. Então,
Aí prevalece a conduta do próprio profissional. Ora, se a máquina não me oferece, eu vou criar condições para fazê-lo. E aí ele lança a mão de uma flexão nórdica, priorizando a fase excêntrica do movimento e minimizando a fase concêntrica, ou a resistência imposta à fase concêntrica. Ele lança a mão de uma nórdica reversa, pensando em quadríceps, priorizando a fase excêntrica, minimizando a resistência na fase concêntrica, ou seja, ele pode descer com o quadril neutro, flexionar quadril para poder subir. Perfeito. Ele pensa em exercícios como stiff, ou seja, são os exercícios predominantemente excêntricos, exatamente para servir como opção a essa carência observada nos equipamentos, nas máquinas. Professor, você, primeiro, o tempo está curto para a gente falar sobre tudo que a gente tem que falar, então eu já vou te convidar para um próximo. Mas antes disso, eu queria até falar o seguinte, né? A sua fala é muito bonita. Eu sei que você é formado em Direito, né? Então fala para esse pessoal aí que você é formado, você tem a formação em Direito, tô certo disso? Certo E disso. depois você se formou em Educação Física. Depois da Educação Física. Então, exatamente, por que você foi para Educação Física depois do Direito, sendo que o advogado é aquilo, né? Tem várias famílias que querem ter um advogado na família. E aí, seus pais deixaram você migrar fácil, assim? Foi aquele negócio? Ou foi na briga? Eu tenho uma filha de 17 anos, né? E ela está naquela expectativa de o que eu vou fazer. E o conselho que eu dou à minha filha é o seguinte: filha, relaxa, vive um tempo mais, sai um pouco desse ciclo vicioso no qual você está inserida, ou seja, processo de formação direcionado necessariamente. Eu sei que ao final do ano eu vou tentar o Enem. Sai um pouco, vive outro mundo, ou seja, outras experiências, faz uma viagem. É engraçado que o conselho que estou passando para minha filha difere do conselho que eu recebi dos meus pais, mas aquela era outra época. Por quê? Muito jovens, nós precisamos definir ou decidir sobre o nosso futuro. Ora, a partir do momento em que eu saio ali, 18 anos, para uma primeira faculdade, e ali dividindo o tempo com o Exército. Naquela época eu entrei no NPOR, Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva, e dividia um pouco o tempo entre a faculdade e a caserna. Tempos depois, ainda na faculdade de Direito, ali pelos anos 2000, eu saio do Exército, ingresso na polícia. Fiz carreira policial por algum tempo. Então, perceba que o que eu planejei caiu por terra. O que eu planejei aos 18, né? Tem aquela frase de Martinho Lutero, não belo aos 20, não forte aos 30, não rico aos 50 e os 40 sábio, ou seja, não belo aos 20, não forte aos 30, não sábio aos 40, não rico aos 50, não adianta. Você certamente não conseguirá isso após os 50. Então, a beleza eu tentei, professor, mas parece que ela não veio, né? Aos 20, ou seja, passou, não, foi professor. por água abaixo. Daqui eu consigo ver. Você Não, passou duas vezes na fila da beleza. Eu passei 2 vezes. Professor. Então, os meus 20 anos, diria que foram fracassados com base nessa perspectiva, né? Aos 30, forte. Eu não preciso dizer, eu comecei a treinar musculação em 1994. E eu acho que não cheguei a essa... Assim, eu não cumpri essa meta. Né? Sábio aos 40, eu tenho as minhas dúvidas. Eu achava aos 30 que era sábio. Quando cheguei aos 40, eu desconstruí essa sensação de sabedoria. Meu amigo, rico aos 50, essa daí eu já posso te fazer uma previsão muito... Essa você tem certeza? Não, essa eu tenho certeza de que também não vai ser alcançada. Então a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai sair daqui falando sobre isso, como é que a gente vai ficar rico até os 50 anos. Pessoal, não adianta, a gente vai ter que fazer um segundo podcast aqui. Você topa fazer mais um podcast com a gente? Evidente, mas você precisa seguir exatamente a mesma programação. Me receber na sua casa para um café da manhã, depois me levar para almoçar. Para almoçar. E a gente vem para cá. Vem para cá, escritório, leva para jantar à noite. É isso? Fechado, então.
Cara, que conversa boa. O tempo voa nesse momento, né? Assim, muito boa, bastante proveitosa. E com certeza a gente vai fazer mais um. Não tem como. Vamos fazer mais uma conversa aí pra gente falar mais sobre isso. Porque a gente até falou pouco sobre o tema principal, né? Mas a conversa foi muito boa e a gente deixou rolar aqui. Então, notáveis que estão nos ouvindo, obrigado. Mais um Notável Podcast. Hoje com o professor Thiago Trindade. Fala o seu Instagram pra gente, professor. @TBTrindade. Só lembrar de TBT, TB Trindade. Trindade. @TBTrindade. E a gente vai mantendo contato aí. Sigam o cara, eu sempre falo isso, sigam o cara, porque assim, o conhecimento prático dele é muito bom. Então, por favor, assistam, leiam, perguntem e contem conosco aí. Então, nos vemos no próximo Notável Podcast. Pesquise, pratique, prescreva. Sem paixões. A paixão é a suspensão temporária da razão. Sem paixões, professores. Gostei. Sem paixões. Pesquise, pratique, prescreva. Até o próximo podcast.